Hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. E muito mais do que falar daqueles que ensinam as pessoas a ler e a escrever, falar da importância da educação enquanto formação do caráter, formação da pessoa para viver bem na família, na comunidade e na sociedade. E para falar da importância da alfabetização e da educação na vida de todo ser humano, a gente acolhe com carinho aqui no Bênção da Manhã o padre Edgar Delbem, que é assessor da Pastoral da Educação na Diocese de Taubaté, e a Ingrid Fernandes Neves, pedagoga e também orientadora educacional. Padre Edgar, Ingrid, bom dia, bem-vindos ao Bênção da Manhã. Obrigado por estarem conosco hoje. Muito obrigado por essa delicadeza. Padre, quando a gente fala da Pastoral da Educação, e graças a Deus muitas dioceses já estruturaram essa pastoral, qual seria o objetivo da Igreja, não só falar da importância da educação e do direito de todos à educação, mas também humanizar um pouco aquilo que é ensinado, principalmente aos nossos pequenos, né? A Igreja tem a função bonita de mediar o Evangelho às diversas formas de educação. Porque temos as educações que estão pautadas, ou a educação que está pautada na fé católica, e outras não. E a Igreja é esse ponto de unidade de família, de educadores e da verdade de Cristo. Então, a Pastoral da Educação, ela procura conciliar isso. Né? No passado, a gente vivia uma triste realidade. Era imenso o número de pessoas analfabetas no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres e distantes, onde nem o educador chegava, mas não havia nenhum incentivo também do poder público para isso. Graças a Deus, estamos sanando isso. Ainda existem, é claro, realidades onde o educar é um ato muito complicado, quase heróico para alguns professores, mas graças a Deus isso vem sendo diminuído. Você, como pedagoga, como orientadora educacional, como você enxerga a importância da educação na vida de uma pessoa para que ela realmente possa crescer e desenvolver de forma integral? A educação, ela já vem desde cedo, desde o ambiente familiar, né? Já é a primeira escola que a criança recebe. E a importância da educação na construção do ser humano, a parte afetiva, a parte emocional, ela constrói o futuro, né? E a família também se faz muito importante nesse papel, porque uma criança que tem um ambiente também adequado, uma família bem estruturada, que encaminha, né, essa criança à alfabetização, ela está exercendo um papel fundamental na vida, né, dessa criança. Ela constrói laços, ela faz parte, né, padre, da rede social humana e efetiva. Isso. Se o padre Camilo me permitir, claro, padre. Quando o senhor trata da alfabetização, lamentavelmente, hoje nós temos 29%, dados do MEC, de analfabetos funcionais, a saber, pessoas que passaram pela escola, são incapazes de interpretar pequenos textos, de decodificar informações, portanto, também não têm condições de codificar para a comunicação. A Igreja tem um papel fundante neste caso, porque o que foi a vontade do Pai quando criou a humanidade? Ter uma instância criatural de comunicação. Qual foi o desígnio de Cristo na encarnação, salvação e redenção? Fazer-nos aptos, tornar-nos aptos ao diálogo com o Pai. Só que esta forma dialogal passa, indubitavelmente, pela escola. A primeira escola, que é a família, a segunda escola, que é a educação básica, e depois graduações para quem puder. O Brasil ainda vive castas. Algumas regiões não têm acesso à educação formal, o que aumenta essa alfabetização funcional, essa falta de alfabetização funcional. Por outro lado, encontramos hoje um elemento muito bonito, a saber, as novas gerações que estão recebendo por força de lei a obrigação de passar pela educação básica estão ajudando
os da melhor idade, que não tiveram oportunidade de passar pela escola, a se alfabetizarem. Então, existe um aspecto que prejudica, porque 29% nós estamos falando de 64 milhões de brasileiros. Muita gente. É muita gente, é muita gente. Infelizmente existe essa desigualdade da qualidade do ensino oferecido em várias regiões e as várias classes sociais. E a gente sempre mantém, então, aquela pirâmide, né? Porque as pessoas mais abastadas, que têm uma situação financeira melhor, recorrem aos colégios particulares, onde o nível é infinitamente superior, e a sua grande maioria que depende da escola pública, em muitas regiões acaba tendo um estudo deficitário. E jamais lá na frente vai conseguir concorrer, seja a uma vaga numa universidade federal, seja a uma vaga num concurso importante, porque ela não recebeu, ela não foi capacitada para isso. Perfeito. Você como pedagoga, com certeza a fase mais importante da educação é a fase da alfabetização, né? Os primeiros anos que a criança está lá na escola para começar a se preparar e entrar no mundo. Se a alfabetização não é bem feita, se a criança lá no primeiro e no segundo ano não aprende realmente não só a ler e a escrever, mas também a entender o que o outro escreveu, o que o outro falou, ela vai sofrer a vida inteira, né? Corrigir lá na frente uma deficiência da alfabetização custa muito, né, professor? Custa muito. E vai além do ambiente escolar, porque a gente está formando cidadãos, né? Nós estamos construindo o indivíduo. É um momento, a alfabetização é um momento também que a criança está construindo identidade, ela está formando, né, um caráter. Então, a alfabetização trabalham ali em paralelo, juntos, né? E quando a criança não tem esse apoio, quando ela não é enxergada, né, como uma peça principal ali, essa defasagem vai aumentando e lá na frente que vai aparecer, né, essa defasagem. E as crianças, nesse momento também, ela tem que contar com uma estrutura familiar. Eu, como educadora cristã, católica, também faço parte desse ambiente, acolhendo as crianças. Quando a gente percebe que a criança tem ali não tem uma estrutura muito familiar, eu busco acolher essa criança. Dou o meu afetivo, faço tudo, o meu papel como educadora e o papel que a família também precisava estar presente. Okay. Quando a gente fala pastoral da educação, são várias as instâncias. Certo. Não é só o prédio lá do colégio, onde ela vai fazendo a sua graduação, né, com o passar do tempo, mas muitas instâncias são responsáveis pela educação da criança, do jovem, para formá-lo realmente como um ser humano comprometido. A família, e às vezes em muitos lugares isso acaba sendo um pouco deficitário, né? A própria comunidade, né? A própria comunidade religiosa, onde essa criança também participa e caminha. Como a gente poderia pensar, né, padre, a pastoral da educação como uma integração dessas várias instâncias para que realmente a criança pudesse receber em todos os ambientes aí uma formação mais apurada? Dizer ao senhor que é uma tarefa fácil, eu faço meia culpa, não é. A pastoral da educação tem por uma das tarefas fazer esse entrelaçar de pessoas, de comunidades e de oportunidades. A pastoral tem focado muito, sobretudo nos docentes, nos professores e professoras, porque os nossos professores, eles são a mão que acolhe. Eles são o próprio Cristo na infância, na criancice, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. O professor, ele tem um papel muito desafiador, porque enquanto ele transmite os conteúdos programáticos, ele testemunha o amor de Cristo. Nós estamos falando de uma pastoral católica, obviamente, mas um professor, ele não é professor de católicos, ele é um professor de coração ecumênico. Então, essa forma de construir relações sem preconceito, sem agredir de forma alguma o credo de outras pessoas, é a função da pastoral. A pastoral da educação, no meu entendimento, todas as pastorais têm o seu grau de importância. No entanto, eu sou muito prático, eu puxo a brasa para a minha sardinha. A pastoral da educação, sem sombra de dúvidas, é aquela capaz de transformar pessoas e sociedade, segundo os princípios do Evangelho.
E perceber, né, a importância da educação dada às crianças, que muitas vezes vem de famílias muito desestruturadas, onde o pai e a mãe não conseguem ou não querem comunicar nenhum valor. E essa criança precisa receber um olhar diferente sobre a sua própria vida e sobre a vida do outro. Senão nós formamos aí toda uma geração de pessoas que encontram na rebeldia, na agressão e na violência uma forma de gritar aquilo que o mundo não possibilitou ela ser. A criança geralmente hoje já com 2, 3 anos, a criança está em algum tipo de escolinha, né? E já está ali num processo... Por força de lei. Exatamente. Por força de lei. Mas no normal da vida, a criança até os 5, 6 anos, o único ambiente social dela era a família. Os pais, os irmãos e os avós. A escola abre para ela um ambiente muito maior. Ela vai começar a se relacionar com crianças em vários níveis, crianças com várias personalidades. E isso para ela, de certa forma, vai exigir também que ela crie uma identidade, né, Ingrid? Sim, é isso mesmo. Quando a criança ela está ali na primeira fase, né, nos anos iniciais, como eu disse, ela está na construção da identidade e ela está receptiva, ela recebe muitas informações. Ela traz com ela o que ela vivenciou em casa, mas ela tem que aprender a lidar com o que vem, né, do outro. Então, são diferentes famílias, diferentes hábitos e o papel do educador, da professora, eu sou uma testemunha ativa, né? Presencio isso diariamente. E vejo que o papel da escola, nesse momento, se faz importante. Mesmo tendo essa parceria familiar, ela tem que intervir, ela tem que apoiar a criança. Porque o amiguinho ali, né, está acostumado a vivenciar outras vivências. Elas, né, vivem de formas diferentes. E a criança, ela tem que saber lidar. Né, os conflitos, os momentos mesmo de escolhas. Isso é muito importante, né? Porque a forma como eles se relacionam no convívio social da escola, lá na frente, na sua vida adulta, vai refletir como ele se relaciona como um todo. A igreja sempre esteve muito presente nas primeiras universidades, foi a própria igreja que foi estruturando, até hoje ainda existem grandes colégios, né, sob a coordenação de congregações religiosas ou em algumas dioceses. Mas a gente vive, eu acredito, padre, e agora uma pergunta ao senhor, que está diretamente na pastoral da educação. Naquele discurso que o Estado é laico, às vezes muitas instituições acabam que fechando isso. O senhor não podia fazer pergunta mais linda. A possibilidade de qualquer presença que seja uma comunicação espiritual. O Estado pode ser laico, mas a pessoa ela está aberta à dimensão da espiritualidade. E como que a Pastoral da Educação tem conseguido entrar nesses ambientes que às vezes já fecharam as portas? A Pastoral da Educação ela é uma obra da igreja. Portanto, ela tem que ter uma adaptação à legislação para atuar no campo da educação. Mas a Constituição brasileira é claríssima. Declaramos esta Constituição, vírgula, sob a proteção de Deus, vírgula, e continua. Se a Constituição brasileira coloca a Carta Magna sob a proteção de Deus, a legislação do Ministério da Educação coloca que a escola privada ou pública deve oferecer o ensino religioso, faculta ao estudante querê-lo ou não. Sim. Mas é uma missão nossa. E é através desta chave que a Pastoral da Educação fomenta, através dos professores, quando eu falo professor, professores e professoras, naturalmente, fomenta que não desanimem no testemunho de Cristo e não desanimem de dar às crianças, aos adolescentes, o norte para onde nós temos que chegar, que é o coração de Deus. E esta toda a comunicação que vivemos aqui na Terra e a aprendizagem que se processa e a assimilação dentro da sala de aula tem um objetivo maior: amar a Cristo, naturalmente a Trindade, e partilhar isso com os irmãos. Quando os educandos entram dentro de uma escola, processarão o melhor do seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicológico e espiritual. E quando eles saem da escola, eles vão socializar esta beleza e essa conquista e esta estruturação. Existem pesquisas, uma delas é americana, que comprova que quando se forma bem do berçário até o 5º ano, portanto 10 para 11 anos de idade, se nós dermos alimento, porque o cérebro não funciona com a barriga vazia, se dermos alimento
e junto, uma educação de formar dentro da faixa etária, sem antecipar conteúdos, mas seguir a faixa etária passo a passo. Nós damos condições de que este estudante, no futuro, tenha autonomia e competitividade no mercado de trabalho. Formar os estudantes hoje é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma graça muito grande, porque mudou o regime das famílias. Os pais são obrigados a sair para o trabalho. Então eles têm que tornar a educação infantil, os anos iniciais, um ambiente de família. Não bastasse isso, nós temos um advento, sobretudo a partir de 2009, que é a digitalidade. A digitalidade tem mudado o funcionamento cerebral das crianças. O nosso tem mudado, imagino, das crianças. O nosso. Então, as legislações mais recentes, ontem saiu uma, vai sair outra federal, Rio de Janeiro já saiu, da proibição dos celulares. O que está por trás da lei? Entendo que é aquilo que Cristo fez. Ele formava os apóstolos e os discípulos enquanto convivia, não mandando mensagem, enquanto convivia, comendo junto, rezando junto, caminhando junto, curando juntos. Sendo um exemplo de referência, né? Sim. Olha, nós teríamos muitas coisas para abordar com relação à pastoral da educação, a educação da pessoa em si, né? Mas acredito que isso que conversamos já é um pontapé para instigar principalmente os pais. Perfeito. Eles são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e que eles cobrem em seus municípios, né, junto aos seus governantes, a abertura e a possibilidade de que haja o ensino religioso na escola. A Constituição preiteia, mas se não há uma voz que clama, a coisa vai meio que passando, né, na surdina e fica escondido. Então cabe aos pais esta mútua parceria e de esperar que o melhor aconteça pelos seus filhos. E a educação é o caminho que nos iguala, que nos dá a possibilidade de lutarmos pelos nossos sonhos, de sermos pessoas melhores e de fazermos também uma sociedade melhor. Padre, parabéns pelo trabalho, é desafiador. Eu imagino reconquistar o espaço de poder falar numa escola hoje, às vezes é mais difícil do que uma missão lá no continente africano. Mas o Senhor está nos dando a graça e Ele confia e a força dele sempre nos sustentará. Ingrid, parabéns a você também por se unir a este bonito movimento e que Deus abençoe o coração, a coragem e a sabedoria e que realmente seja uma presença que faça muita diferença. O senhor me dá licença de um agradecimento? Não, claro. Em nome da Pastoral da Educação da Diocese de Taubaté, agradeço este espaço, que a gente possa tocar o coração de todos, sobretudo os católicos, que a esperança, a nossa descendência são nossos filhos, os nossos estudantes, e dizer, o estúdio do senhor é muito elegante. Obrigado. Muito elegante. Maravilha. Terá sempre aqui um espaço para que vocês possam estar aí trazendo essas reflexões que ajudam muito. Muito obrigado. Parabéns. Abençoado dia a vocês. A todos nós.